crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Lorena tá aqui para fazer outra videoaula, né? Com muito amor e carinho para vocês. E novamente, nosso tema vai ser língua portuguesa, tá bom? Tô fazendo algumas atividades perante ao que eu sei que vocês estavam apresentando dúvidas, tá bom? No decorrer do nosso primeiro bimestre. O tema da nossa aula de hoje vão ser os advérbios. Quem aí lembra sobre os advérbios? Nós estudamos, teve bastante gente que entendeu bastante, né? Tia Lô ficou muito feliz, mas teve gente também que ficou com muita dúvida. Então eu vou fazer uma aula para esclarecer um pouquinho dessas dúvidas, tá bom? Vamos começar com a definição do que é um advérbio, tá bom? Vamos lá. É uma palavra invariável que se relaciona ao verbo para indicar a circunstância em que ele ocorre. Perfeito. Vocês lembram disso? O advérbio, então, ele tá ligado sempre geralmente ao verbo. Ele vai estar sempre expressando uma circunstância, por exemplo. Se aconteceu, se eu tô falando que aconteceu em determinado tempo, ou de certo modo, de algum modo, ou se eu tô fazendo uma afirmação, uma negação, ou se eu tô expressando uma dúvida sobre algo que ainda vai ser feito, ou então sobre um lugar, ou se eu estou tentando intensificar alguma coisa, tá? Por isso mesmo, eles são classificados de acordo com as circunstâncias. Eles podem ser classificados em lugar, tempo, intensidade, modo, negação, dúvida ou afirmação. Vamos conhecer não, né? Vocês já conhecem. Vamos lembrar um pouquinho de como são essas classificações, quais pertencem, né? A qual palavrinha pertence a qual classificação. Primeiro, vamos falar sobre lugar. Quando eu tiver alguma frase, né? Que eu tiver que classificar o advérbio, alguma dessas palavras, vamos ver se tá para ver certinho. Aqui, lá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora, onde, etc. São algumas expressões que a gente vai estar indicando um lugar, tá bom? Se eu falar uma frase, vamos lá. Meu cachorro dorme aqui. Qual é o advérbio dessa frase? Aonde ele dorme? Aqui. Perfeito. Tempo. Vamos ver algumas palavras, né? Que podem indicar tempo. Hoje, amanhã, ontem, agora, sempre, antes, nunca, tarde, etc, né? Muitas outras. Então, se eu tenho uma frase em que está escrito assim: amanhã comprarei um carro. Quando isso vai acontecer? Amanhã. Em quando? Então, é um advérbio, uma circunstância de tempo, um advérbio de tempo. Perfeito. Modo. Algumas palavras que se caracterizam: bem, mal, assim, depressa. E, geralmente, todas elas, as palavrinhas que são terminadas em mente, calmamente, suavemente. É como se eu estivesse expressando a forma com que eu fiz alguma coisa, tá bom? Realizei a tarefa calmamente. De que modo eu realizei essa tarefa? Calmamente. Então, esse é um advérbio de modo. Muito bem. Intensidade. Vamos conhecer algumas palavrinhas. Muito, pouco, mais, menos, demais, tanto, tão e etc. Todas essas palavras são de intensidade. Eu quero intensificar alguma coisa. Por exemplo, gosto muito de beber água. Se eu só falar gosto de beber água, você vai entender tranquilamente. Mas eu gosto muito, eu tô intensificando. Ou então, hoje tenho mais tarefa, eu tô intensificando que eu tenho mais, tá bom? Então, também é um advérbio de intensidade. Outras duas classificações que são menores, então elas estão na mesma folhinha, é a de negação e afirmação. Negação são poucas, né? São as palavras não, tão pouco, etc. Já a afirmação também. Sim, certamente, realmente.
Essas duas são mais fáceis da gente identificar, né? Porque elas estão sempre claras na frase. Por exemplo, não vou sair hoje. Nesse caso, a gente tem até dois advérbios, né? Não, de negação, não vou sair hoje, de tempo. Então, advérbio de negação e advérbio de tempo. Hoje não vou sair. Afirmação também, né? Certamente irei à festa. Certamente quer dizer que eu estou afirmando. Sim, eu irei à festa. Advérbio de afirmação. Por último, mas não menos importante, um advérbio de dúvida. Quais palavrinhas, Tchalô? Vamos lá. Talvez, provavelmente, possivelmente, acaso e etc, né? Porventura. Quando tiver essas palavrinhas, quer dizer que elas estão indicando um advérbio de dúvida. Por exemplo, provavelmente jantarei na sua casa. Quer dizer que é um advérbio de dúvida, porque eu provavelmente jantarei. Muda completamente, né, o sentido da frase. Agora eu trouxe aqui algumas frases para nós tentarmos identificar juntos os advérbios antes de vocês fazerem as atividades propostas, tá bom? A primeira frase, nós certamente vamos sair. O advérbio já está sublinhado, fui bem boazinha, certamente. Ele é um advérbio de quê? Advérbio de afirmação, perfeito. Nossa avaliação será amanhã. Amanhã já está sublinhado, é o que? É um advérbio de quê? Advérbio de tempo, perfeito. Fui muito bem recebido na festa. E agora? É uma frase em que nós temos dois advérbios. Primeiro eu estou intensificando, eu fui muito bem recebido. Advérbio de intensidade. E depois eu estou falando com que forma? Eu fui muito bem recebido. Então é um advérbio de modo. Ele fez muito sucesso. Já sublinhei o muito. Eu tô o quê? Ele fez muito sucesso. Então é um advérbio de intensidade. Perfeito. Eu não poderei ir. Olha lá como a Tia Lu falou que é fácil. O não é um advérbio de negação. Perfeito. Vamos depressa. De que forma nós vamos? Depressa, então. De que modo? Então, este é um advérbio de modo. Muito bem. E nós podemos ter mais de um advérbio em uma frase, pessoal? E aí? Sim, né? Podemos, como nós vimos aqui no nosso exemplo. Quantos advérbios, Tchalô? Bom, até dois advérbios nós podemos encontrar eles juntinhos, tá bom? Como, por exemplo, muito bem, ou então no início ou no final da frase, né? Geralmente, quando eu tô afirmando algo, depois falo alguma coisa sobre o tempo, o modo, ou então o tempo, onde, lugar, enfim. A gente tem que estudar as tabelinhas, tá bom? E com a prática, a gente não vai mais precisar dela, porque o nosso cérebro, ó, vai ficar craque. Então, um beijo grande no coração de vocês, tá? Qualquer dúvida para fazer atividade, eu estou à disposição. Até a nossa próxima aula.